Olá, queridos alunos, como vocês estão? Estamos aqui em mais uma sexta-feira. Eu sou Luciana Peixoto, sou professora de processo penal, delegada de polícia e hoje eu vou continuar falando sobre inquérito policial para vocês. A gente teve uma notícia muito importante, né? Que a PRF solicitou vagas para um novo concurso público. Então eu acho que agora já está na hora de começar a se preparar. Foi só um pedido de vagas, uma autorização para um novo concurso, mas isso indica que a instituição tem a intenção em contratar novas pessoas. Inclusive, eles têm um plano de carreira que aumenta a quantidade de policiais rodoviários federais. Então, esse é o objetivo dessa nova e grande contratação. Exatamente seguir esse plano deles aí, chegando a 18 mil PRFs. Então, eu acho que quando a gente fala em PF, PRF, está na hora de começar a estudar, né? Sexta passada, eu dei para vocês a introdução sobre inquérito policial. Só que eu falei que essa parte de inquérito é extremamente importante para qualquer concurso policial. Por quê? Principalmente para PF, né? É um instrumento de trabalho para quem está fazendo aí concurso para as polícias judiciárias. Então, Polícia Civil, Polícia Federal, a gente trabalha com inquérito o tempo inteiro. E a PRF, na sua função ali de preservar direitos, de prevenir crimes, na sua função ostensiva e preventiva de crimes, ela também lida ali naquela parte de investigação, nessa parte preliminar e não na fase processual. Então é importante que vocês conheçam a fundo sobre investigação, sobre inquérito policial. E para vocês conhecerem, eu não consigo dar em uma hora. Como a gente está querendo disponibilizar aqui no YouTube um conteúdo de qualidade, o tema aprofundado, eu preparei material para vocês, então tem slides disponíveis. Já vou até pedir para o pessoal da técnica aí, para os nossos monitores, para colocar no chat para vocês um link aonde que vocês vão poder acessar o material. Eu vou disponibilizar aí o material da aula de hoje. Quem quiser também, gente, busca a aula passada de sexta-feira, onde que eu falei da introdução, né, noções ao inquérito policial. O vídeo está disponível aí no YouTube. Hoje a gente vai dar continuidade e ainda vamos ter mais uma live. Vou ver quando que é a próxima live para finalizar essa parte de inquérito policial. É um tema extremamente importante. Antes de começar a aula, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a nossa assinatura vitalícia. A gente fez o lançamento ontem da assinatura vitalícia da Nova Ilimitada. A Nova Ilimitada é o projeto que vocês têm aula comigo e com os outros professores disponíveis na plataforma do Que Concursos. E são aulas, aí sim, a gente tem um PDF comentado com questões, aula, mapa mental, você tem um curso completo. E no caso aí da assinatura vitalícia, você vai pagar uma vez e nunca mais. Então você vai poder falar assim hoje, eu quero fazer concurso para PRF. Você vai lá e vai buscar o curso da PRF. Se daqui a 1, 2 anos sair algum edital de Polícia Civil que você quer, você corre lá, você vai ter acesso ao curso da Polícia Civil. Se daqui a 5 anos você fala, não, peraí, não é isso que eu quero fazer Banco do Brasil. Você vai lá e você tem concurso do Banco do Brasil. Então é pagar uma vez e não pagar nunca mais. E você vai ter acesso a toda a plataforma do Que. Então você tem acesso às questões, você tem acesso ao treinador, que é como se fosse um coach para poder te direcionar no estudo para cada carreira. Você tem acesso aí ao termômetro. O termômetro, pela sua resolução de questões, como você está indo, ele consegue pegar os seus candidatos concorrentes e analisar se você está perto de passar ou não no concurso público. E você tem acesso aí a tudo que eu falei do curso específico. Então, você tem acesso tanto aos PDFs, quanto a videoaulas, mapas mentais, questões e audiocast. O audiocast, eu falo para vocês que é uma dica que eu usava como revisão. Já estou falando aqui até de técnica de estudo, nem era esse o tema, né? Já que a nossa aula é sobre inquérito policial. Mas vou falar só o que eu usava como uma técnica de estudo. Eu acho que ouvir aula é muito bom quando você quer abreviar o tempo. E eu fazia isso com o que eu já tinha estudado, tá? Não é estudar um conteúdo novo, inteiro por áudio, não. Mas o que você já estudou, quando você estiver no ônibus, indo trabalhar, quando você estiver indo para o cursinho, quando você estiver indo visitar a família, final de semana, você vai colocar aquele áudio. Eu colocava no carro mesmo, no som do carro. Ainda obrigava quem estava de carona a ficar escutando a aula comigo. E aí você vai
ouvindo a aula, porque você vai fazendo uma revisão. Isso funciona tanto que eu ouvi artigo de lei e eu cheguei a decorar alguns artigos de tanto escutar, como se fosse uma música, né, gente? Vai repetindo e aquilo vai fixando na memória. Então, vale muito a pena. E os mapas mentais, eu vou falar também que é uma outra dica de revisão. O mapa mental, ele é muito bom para ler perto de prova. Eu sei que vocês têm dificuldade daquela revisão de uma semana, 10 dias antes da prova, porque tem um mundo de material que vocês já viram, um monte de aula, vocês não sabem nem o que rever. Então, eu costumava pegar esses mapas mentais, que são palavras-chave. Então, quando eu acabava de estudar um tema, eu fazia questões e lia o mapa mental, ou até mesmo eu produzia o meu mapa mental. É legal vocês pegarem o mapa mental que tem disponível e fazer algumas anotações de alguns pontos relevantes. E aí, quando chega na véspera da prova, você vai usar esse mapa mental para revisão. E também, claro, alguns grifos, algumas anotações que vocês tiverem. Então, a Vitalícia, ela está por um curto tempo disponível. Não é toda hora que você vai poder comprar essa assinatura Vitalícia. Aproveitem a oportunidade. Vamos começar a nossa aula, então? Eu falei para vocês que a gente vai continuar a falar de inquérito policial e eu vou continuar de onde que eu parei de sexta passada. Novamente, quem não assistiu a aula sexta passada, vocês não vão perder nada, tá? Não é porque vocês não viram, vocês vão ter dificuldade na aula de hoje. Mas é legal que vocês assistam a aula passada, porque a gente já falou bastante coisa sobre inquérito que cai na prova, principalmente características do inquérito policial. Então, dá uma olhadinha lá no nosso material, assiste a nossa aula, que com certeza é um conteúdo que vale a pena. Hoje, então, nós vamos falar de vícios, atribuição, garantias do investigado, instauração e diligências. Vamos finalizar no artigo 7º do Código de Processo Penal. Primeira coisa é falar de vícios no inquérito policial. É muito questionado nos concursos públicos se um vício no inquérito vai contaminar a ação penal. Eu vou fazer uma revisão aqui com vocês, vou fazer uma anotação, na verdade, pequena. Primeiro eu vou deixar aqui meu Instagram, porque se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem me mandar algum questionamento sobre carreira, sobre matéria, eu fico à disposição no Instagram. Ixi, não tá querendo funcionar. Ah, agora acho que vai. Vamos lá. É @LuPeixoto PS. Lá no Instagram eu converso com vocês. Gosto do feedback da aula. Então, se vocês quiserem depois me mandar o que vocês acharam da aula, do material, eu fico muito feliz porque isso me ajuda a crescer. Eu acho que o aluno aprende com o professor e eu aprendo muito com vocês. E é exatamente com esse feedback, falando se não gostou de alguma coisa, se alguma coisa ficou com dúvida, que eu vou melhorando o nível da aula e, claro, vou auxiliando novas pessoas a conquistarem aí o cargo público. Então, fico disponível lá no Instagram. Aproveita e já curte nosso vídeo aqui do YouTube, né? Curte aí também, deixa comentário se você estiver gostando da aula, que eu vou ficar muito feliz em dar uma lida. Vícios no inquérito policial. O inquérito ele é um procedimento pré-processual. Isso daqui eu vou fazer uma revisão muito rápida, né? Mas como que funciona? Aconteceu um crime. Chega a notícia do crime. Eu tenho até um slide para frente. Eu vou usar para explicar isso para vocês. Achei. Vamos lá. O inquérito é o seguinte, chega a notícia de um crime. Com a notícia de um crime, o delegado de polícia ele vai ter que iniciar uma investigação. Então, aconteceu um fato criminoso, notícia criminis. O delegado vai instaurar um inquérito policial, um procedimento de investigação. Quando começa esse procedimento de investigação, ele vai analisar o caso em concreto e vai determinar os rumos da investigação. Finalizou a investigação. O que ele busca nessa investigação, né, nesse inquérito policial? Ele busca achar os autores e também elementos informativos. Eu falei para vocês na aula passada que o que produz no inquérito, em regra, é elemento informativo e não prova. Então, o que a gente vai tentar fazer? Vamos ver se tem testemunha, vamos ver se tem câmera de segurança, vamos ver se tem que fazer alguma perícia. E aí a gente vai fazendo a investigação para poder ter materialidade e indícios de autoria.
Isso é o que a gente precisa para ser a justa causa para uma ação penal. Finalizou o inquérito, o delegado vai finalizar com o relatório final. Eu vou explicar para vocês, mas o relatório final ele é um resumo de tudo que foi feito na investigação. Então, o delegado vai finalizar a sua investigação e vai remeter o inquérito, que vai ficar disponível para o titular da ação penal para começar a fase processual. A partir da fase processual, a gente vai ter uma fase judiciária, porque o presidente vai ser o juiz. É legal até fazer um triângulo, que é o seguinte. Quando a gente tem a fase judicial, ação penal, a gente tem o juiz, que está na presidência do processo. A gente tem de um lado a acusação e a gente tem de um lado a defesa. E quando a gente tem a investigação, é como se fosse a parte de baixo do iceberg, que ninguém está vendo. É antes de virar ação penal. Ela é comandada por um delegado de polícia, que é o titular da ação penal. Então, quando a gente vai tentar juntar tudo que tem de elemento para subsidiar uma futura ação penal. Aí tem a ação penal com todos os direitos, garantias fundamentais. No final, o juiz, através do seu convencimento motivado, vai dar a sentença condenatória ou absolutória. Teve a fase de recursos, depois começa o cumprimento da pena, que é a fase de execução da pena. Então, para poder ter a pena sendo executada de um crime, é preciso fazer todo esse trâmite, tá? E aí, muito se pergunta, se acontecer algum vício, se acontece algum problema, alguma irregularidade na fase de investigação, vai contaminar essa linha inteira? Isso é vício, o que se pergunta quando a gente fala de vícios no inquérito policial. E a regra é que não. O valor probatório do inquérito, em regra, é relativo. A gente produz elementos informativos. Esses elementos informativos, eles vão ser confirmados lá na fase processual. Então, quando eu, delegada, faço uma oitiva na delegacia, depois essa testemunha, né, um depoimento na delegacia, essa testemunha, ela vai ser chamada no fórum. E aí, diante da acusação, da defesa e do juiz, ela vai de novo ser perguntada sobre os fatos. E aí vai ter contraditória e ampla defesa. Por isso que, em regra, não tem contraditória e ampla defesa no inquérito policial. Isso tudo vai ser repetido na fase processual. Então, o que a gente tem são irregularidades endoprocedimentais. Essa irregularidade, ela pode, inclusive, ser sanada. Porque se eu tenho alguma irregularidade, por exemplo, tem um depoimento de uma testemunha que não foi assinado, que não tem... ou o depoimento a declaração da vítima não foi assinada, alguma coisinha aconteceu de irregularidade, tá? E aí, ela é ouvida na fase processual, com contraditória, ampla defesa, tudo de novo. Esse vício é sanado. Então, não é sempre que a gente leva essa irregularidade para a fase processual. Só que a gente tem exceção. No inquérito, a gente também produz prova. Vamos lembrar, para existir prova, é preciso um tripé. Contraditório, ampla defesa perante um juiz competente, né? Ou chamado contraditório e ampla defesa judiciais. Então, a gente precisa de já formar esses elementos que vão ser levados para a fase processual. Aí sim, se a gente tem uma prova contaminada, essa prova, ela vai levar, sim, o problema para a fase processual. Essa prova, ela pode ser desprezada, mas se surgirem novos elementos decorrentes dessa prova, eles vão ser considerados anuláveis ou nulos, né? Vamos depender aí na fase processual. E aí a gente tem um outro ponto, né? Que tipo de prova que a gente produz na fase de investigação? Prova cautelar, prova antecipada e prova irrepetível. A gente produz esses 3 tipos de prova. Isso daqui, né, essas provas, elas podem sustentar uma condenação na fase processual. Então, se elas têm vício, elas vão levar o vício. Então, olha aí, ó. Se tem algum vício na produção de elemento de
prova se ela é ilícita, né? Vocês sabem aí que um dos princípios do processo penal é a proibição da prova ilícita. Então, se a gente já tem uma prova na fase de investigação que é ilícita, ela também vai ser ilícita na fase processual. E a gente tem aqui um ponto relevante. Crimes que deixam vestígio. Quando um crime deixa vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito. E se esses vestígios desaparecerem, o que é possível é a prova testemunhal. Então, se a gente tem um laudo que atesta a materialidade do crime, e esse laudo foi assinado por apenas um perito não oficial, porque o que a gente precisa para o laudo? Um perito oficial ou 2 peritos não oficiais. Se um perito só não oficial assinou o laudo, a gente tem uma irregularidade. Mas vamos lembrar, laudo pericial é prova e traz a materialidade. Então, ele pode, inclusive, esvaziar a ação penal. O que eu preciso levar para a prova, professora? Leva para a prova aqui. A regra é: os vícios na fase de investigação, em regra, não contaminam a fase processual. Agora vamos falar sobre critério de atribuição. Quem que é responsável por investigar? Eu falei assim, chegou a notícia de um crime, o delegado vai instaurar uma investigação. Mas espera, quem que vai ser responsável por investigar? Eu recebo todo dia no meu Instagram denúncia de algum crime. O pessoal entra gente do Amazonas, entra gente do Rio Grande do Sul, entra gente da Paraíba e fala, olha, aconteceu isso, eu quero fazer uma denúncia. Você tem que saber a atribuição. Quem que é o delegado que vai investigar cada caso? Existe uma atribuição estabelecida. Quando a gente fala de juiz que vai presidir a ação penal, o juiz que vai julgar, a gente fala de competência. Quando a gente fala de delegado, de Ministério Público, a gente fala de atribuição. Então, são termos distintos, tá? E para a gente falar quem que é o delegado, que vai ser o presidente da investigação, do inquérito, a gente usa 3 critérios. Critério territorial, material e pessoal. Os doutrinadores criticam aí essa divisão, porque eles falam que o critério material e pessoal se confundem. Mas eu já falo disso para vocês. O critério territorial é aquele aonde aconteceu a consumação do delito. Então, aconteceu a consumação, vai ser apresentado para a autoridade policial. E a autoridade policial vai presidir a investigação. Existem exceções? Existem. Por exemplo, no caso do crime contra a vida. Porque, às vezes, imagina crime contra a vida. O João foi lá e esfaqueou a Maria. Né? Esfaqueou a Maria. Um feminicídio, tá? Maria é a esposa dele. Na casa deles. E aí Maria foi socorrida e morreu no hospital na cidade vizinha. Quem que é o delegado que vai investigar nesse caso, né? Aí, nesse caso, vai ser o delegado do local do crime. Por quê? Ali que tá a perícia, ali que tá a arma do crime, ali que tem testemunhas, ali que tem câmera de segurança, ali que tem todas as informações. Ela só morreu no hospital na cidade vizinha. Então, existem algumas exceções. Mas a regra é consumação do delito, tá? Aqui eu vou até fazer um pequeno apontamento para vocês, porque isso já caiu na prova. Foi uma prova objetiva de delegado de polícia de São Paulo, mas depois que cai para delegado, pode cair para investigador, para escrivão, para PRF, pode cair para qualquer um. Quando a gente tem uma prisão em flagrante delito, artigo 290 do Código de Processo Penal, 290, fala que quando tem perseguição, o autor que for perseguido, quando ele for capturado, ele é apresentado para a autoridade local para, se for situação flagrancial, lavrar o flagrante. O que dá para entender disso? Qual que é a interpretação que a gente faz desse artigo? Se a gente tem um flagrante, tá? O flagrante é do local da captura. Então, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de São Paulo, porque eu acho que todo mundo do Brasil tem algum conhecimento de São Paulo. Mas se você o crime aconteceu em São Paulo, ele fugiu, tá? O autor fugiu ali, correu, fuga, e foi capturado em São Bernardo do Campo. O famoso ABC Paulista, né? Uma das cidades do ABC Paulista. Foi capturado na cidade do lado. Quem que vai fazer o flagrante? Do local onde aconteceu o crime ou da captura? De acordo com o artigo 290, é o local da captura, que faz o flagrante, tá bom?
não a investigação. A investigação é no local da consumação do delito. Então, se por acaso não fosse situação flagrancial, quem ia investigar era o delegado de São Paulo. Aí a gente tem outros critérios, né, que estabelecem quem que é o delegado que vai investigar. Então, só para finalizar, antes de passar para o próximo. Mas eu, Luciana, que sou delegada de São Paulo, eu não posso investigar um crime que aconteceu no interior, um crime que aconteceu na Bahia, um crime que aconteceu em Minas Gerais, que é minha terra, que vocês já sabem aí pelo sotaque, porque eu tenho a minha atribuição delimitada por um critério territorial. Eu vou pedir desculpa para vocês. Pela minha voz, vocês já percebem que eu estou gripada, tô mesmo, e tô tossindo muito. Então, hoje a aula vai ter algumas pausas para tosse. Mil desculpas. Vamos lá para o critério material. Quando a gente fala de critério material, a gente está falando de matéria, de especialidade. E a gente tem as delegacias especializadas. Eu atualmente trabalho na delegacia anti-sequestro. Eu só trabalho com extorsão mediante restrição de liberdade de pessoa, extorsão mediante sequestro, sequestro e cárcere privado. Então, existe uma delegacia especializada para aquela... Existe uma delegacia especializada para aquela matéria. Então, alguns crimes a gente tem crime, delegacia de crime cibernético, delegacia de lavagem de dinheiro, DDM, delegacia de UDEIC, aqui de São Paulo, investiga rouba-banco, latrocínio, DHPP, homicídios. Então, a gente tem delegacia de chacina. Então, nesse caso, é a matéria que delimita quem que vai investigar. E por último, a gente tem a atribuição estabelecida pelo critério pessoal. O pessoal é quando a gente fala da vítima. E a gente está falando da pessoa. Então, quem vai delimitar qual delegacia que vai investigar é especializada em razão da pessoa. A gente tem a delegacia da criança e do adolescente, quando eles são vítimas. A delegacia da mulher entra nesse critério pessoal, porque a vítima é mulher. A gente tem delegacia de discriminação, que é... Como é que chama aqui? De deficientes. Contra a discriminação de deficientes. Então, existem delegacia do idoso, diversas delegacias que são baseadas nesse critério pessoal. Vamos passar para o próximo ponto, falar um pouquinho sobre incomunicabilidade do preso. Esse artigo 21 é um artigo que a maior parte da doutrina, todo mundo fala que é um artigo que não está nem valendo mais. Que seria inconstitucional. Mas eu já vi diversas questões de prova falando sobre a incomunicabilidade do preso. E se você abrir seu Código de Processo Penal, o artigo 21 está lá. Então, se eventualmente cair na sua prova, você precisa saber. O que é essa incomunicabilidade? O artigo 21 fala que o preso pode ficar incomunicável por até 3 dias, no caso de interesse da sociedade ou conveniência da investigação. E para ele ficar incomunicável, o delegado vai ter que despachar de forma justificada e quem vai decretar a incomunicabilidade é o juiz, tá? Despacho fundamentado do juiz. E que eu já vi cair em prova. Falar que quem vai decretar a incomunicabilidade é o delegado, não é o delegado, é o juiz. Eu já vi falar esse prazo aí, que não excederá 5 dias. E eu já vi falar também questões, né? Eu já vi questões falando quando que o preso pode ficar incomunicável. Então, coloquem esses pontos para vocês saberem. O que a maior parte da doutrina fala? Fala o seguinte, gente, não existe incomunicabilidade do preso. Quando a gente está falando de estado de defesa, estado de sítio, a gente está falando de situações de crise. Não é possível a incomunicabilidade do preso? Hoje a gente tem ali acesso, né? A gente tem um cara que está preso em RDD, no regime diferenciado disciplinar. Lá no RDD, que é o regime mais rigoroso, ele tem acesso à visita? Como que ele vai ficar incomunicável na fase de investigação, que ele não está nem condenado? Então, eles entendem que esse artigo é inconstitucional. Garantias do indiciado, nomeação de curador.
O artigo 15 do CP, ele está tacitamente revogado. Pode já colocar um xizinho aí no seu artigo, e se você abrir ele tá lá. O que ele falava? Ele falava sobre a nomeação de curador para menor. Quando veio lá, em 1941, que o Código de Processo Penal foi criado, o Código Civil falava o seguinte, maioridade civil é 21 anos. O Código de Processo Penal falava, maioridade penal é 18 anos. Então, eles tiveram que criar um dispositivo para poder resguardar quem tinha entre 18 e 21. Então, quem tinha 18, 19, 20 anos, até fazer 21, né, gente? Fez 21 já era maior total. Mas até fazer o 21, precisava de um curador. Com a reforma do Código Civil, a gente teve aí as duas maioridades com 18 anos. Então, não existe mais essa previsão de curador para menor. O que a gente tem é a curatela. Quando a gente tem um inimputável, a gente vai ter um curador atuando, tá? Mas não um curador para menor, tá? Uso de algemas. Isso também é questão que despenca em prova. Esse do uso de algemas, assim, eu não sei falar nem quantas questões eu já vi sobre isso. Porque a gente teve uma súmula vinculante do STF. Antigamente, bem antigamente, a algema era a regra. Só que aí, baseado no nosso garantismo atual, na dignidade dos direitos humanos, a algema tornou exceção. E aí o STF sumulou, tem uma súmula vinculante número 11, quando que pode ser usada a algema. Então não é mais em qualquer situação que você pode usar a algema como policial. Você tem que fundamentar o uso da algema. Lógico que não é fundamentar antes, até coloquei uma piadinha aí para vocês. Mas depois, quando chegou na delegacia com a pessoa algemada, você tem que falar com o delegado, olha, eu tive que algemar porque ele tentou fugir. Eu tive que algemar porque teve resistência. Tem que fundamentar de forma escrita. E eu só tenho 3 situações que admitem o uso da algema. Fiz um resuminho aqui para vocês, Os motivos que admitem a algema: resistência, receio de fuga, fundado receio de fuga, e perigo à integridade física ou alheia. Então, é preciso fazer essa formalidade. Se você não faz essa formalidade, ou se você esquece de justificar, ou se você usa algema de forma indevida, o que pode acontecer, gente? Responsabilização disciplinar do agente. Você comete infração disciplinar, você vai para a sua corregedoria. Responsabilização civil do agente. Isso pode ensejar danos e você ser obrigada a pagar uma indenização para o preso. E responsabilização penal do agente que usou a algema. Então, você acaba cometendo um crime de abuso de autoridade. Se você fala assim, vamos algemar ele aqui só para passar ali na frente da imprensa, para a imprensa ver que ele está algemado, não está aí nos motivos. Você vai acabar cometendo um abuso e vai ter todas essas consequências. Outra consequência que é muito grave para mim, nulidade da prisão ou do ato. Então, às vezes, eu falo muito isso com a minha equipe, às vezes a gente está atrás de um cara que a gente está procurando, conseguir prender ele. Se não tem essa necessidade do uso de algema, não vai invalidar a sua prisão, não. Não usa a algema de forma indevida, não. Porque senão ele vai ser solto. E uma outra coisa importante, responsabilidade civil do Estado. Além de você pagar a indenização, o Estado vai ter que pagar a indenização. Porque você é um agente do Estado. Então imagina, o preso ainda sai com dinheiro no bolso só porque você usou a algema de forma indevida. Eu falei para vocês que quando chega, o delegado ele vai investigar quando chega a notícia de um crime. Isso é chamado de notícia criminis. A gente só investiga algo que aconteceu. O inquérito ele é retrospectivo, a gente só instaura inquérito para crimes que já aconteceram, que a gente vai apurar. A gente não instaura nada, uma investigação preventiva. O que acontece, e é comum o pessoal entrar na delegacia e falar assim, sabe o que? Eu vou falar para vocês o caso mais comum.
Ai, perdi meu documento. Aí eu pego e falo assim, tudo bem, a gente vai fazer aqui, né, o procedimento de extravio de documento, você vai tirar outro documento. Mas eu quero fazer um boletim de ocorrência para resguardar meu direito, porque vai que usem os meus dados. Aí você fala assim, tá, eu posso até fazer um boletim de ocorrência, mas não tem como instaurar uma investigação preliminar para apurar se alguém um dia vai usar os seus dados, né? Porque a investigação é para apurar um fato que já aconteceu. E aí vai chegar a notícia do crime como para o delegado de polícia? Despenque sem prova, tá? E vocês têm que saber os nomes. Primeira delas, primeira forma de chegar à notícia do crime. Notícia crimes de cognição direta. O que é sinônimo de imediata ou espontânea? Essa notícia do crime, ela chega para o delegado no exercício da sua função. Então, imagina que eu estou ali na delegacia, trabalhando no meu plantão. Entra uma pessoa e fala, tá acontecendo um crime ali na esquina. Eu pego a minha equipe e vou lá e faço uma prisão. Nem vou falar de prisão. Aí eu vou lá e começo a investigar. Chegou a notícia do crime como? No exercício da minha função. Então, isso é uma notícia crime de cognição direta, imediata ou espontânea. A pessoa que vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Eu fui vítima, eu quero fazer um boletim de ocorrência. Notícia crime de cognição direta. Ou então, a Luciana foi almoçar, né, gente? Porque todo mundo tem direito a almoço. E eu fui almoçar na esquina, no restaurante. Na hora que eu tô passando no lote vago, eu olho e tem um corpo. No exercício da minha função, eu descobri um crime. Melhor ainda, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu posso dar esse exemplo e eu vou falar para vocês. Cai em prova, tá? E aconteceu comigo, eu sou a prova viva desse exemplo. Cheguei um dia na delegacia num plantão e tocou o telefone. E era a imprensa. Era um repórter falando, ai, doutora, tudo bem? Aqui é o repórter. Eu tô precisando de algumas informações. Você tá com esse caso? Aí eu olhei para a delegacia vazia. Eu tinha acabado de assumir o plantão. 8 horas da manhã. Eu olhei para a delegacia e falei, não tô sabendo. Aí ele falou assim, como que você não tá sabendo? Liga a TV, estão em todos os canais. Liguei a TV e todos os canais estavam passando a matéria. Que um homem tinha matado uma mulher com 3 tiros a 4 quarteirões da delegacia. Na minha área, né, de atuação. Imediatamente, o que eu fiz, gente? Eu peguei a minha equipe e eu fui pro local. E aí eu fui pedir perícia, fui fazer boletim de ocorrência, fui levantar quem que era o homem que tinha dado os tiros, fui atrás do cara. Então, assim, como que chegou a notícia do crime para mim? Através da imprensa. Foi através da imprensa que eu fiquei sabendo. E aí eu, de ofício, iniciei uma investigação. E a notícia crime de cognição indireta, mediata, provocada ou qualificada. Nesse caso, eu preciso que alguém venha e me cutuque, me provoque. Então, quando a gente tem requisição do Ministério Público ou do juiz, quando a gente tem um requerimento da vítima, a vítima ela faz uma petição e ela vai lá na delegacia e protocola. Ela tá ali me provocando, tá pedindo para eu instaurar um inquérito. Ou então, que é a representação, desculpa, viu, gente? A vítima vai lá com a representação do ofendido. Ou então, com eu coloquei aqui requerimento, na verdade, eu vou até colocar aqui. Então, representação. No caso de ação penal pública condicionada à representação, eu preciso que a vítima me cutuque e fale, olha, eu quero que instaure a investigação, eu quero que vá atrás de quem cometeu o crime, tá? Então, a pessoa vai provocar a autoridade policial. Por isso que é chamada de provocada, formal, qualificada, indireta. A gente tem também a notícia crime de cognição coercitiva. O próprio nome coercitivo demonstra que a notícia veio por meio de um ato de coerção. O que é esse ato? A pessoa foi presa em flagrante. Presa
ela é levada para a delegacia, ela é coercitivamente levada para a delegacia, né? E apresentado para o delegado de polícia. Isso é chamado de notícia crimes de cognição coercitiva. Então, falou de flagrante, lembrem do ato de coerção. E por último, a gente tem a notícia crimes apócrifa ou anônima, que é a famosa denúncia anônima, né? Essa denúncia anônima, vocês já devem ter ouvido falar do Disque Denúncia. Eu quero fazer uma denúncia anônima, eu não quero que saiba que fui eu que falei. Essa denúncia anônima, ela pode sim iniciar uma investigação, mas olha o termo que eu usei. Pode. Não é obrigatório que automaticamente o delegado vai instaurar. Na verdade, o delegado nem pode automaticamente instaurar uma investigação. Ele precisa ver o quê? Se essas informações são verdadeiras. Elas são anônimas. Então, chega uma informação anônima na delegacia, o delegado vai levantar para apurar. Viu que tem fundamento que foi falado, que tem elemento, justa causa para instaurar um inquérito? Aí ele vai instaurar um inquérito. Mas não é diretamente. Isso cai muito em prova, muito. Faça aí uma estrelinha. Sempre eles colocam o seguinte, que a notícia crimes anônima ou apócrifa permite por si só a instauração de inquérito, admite diretamente a instauração de inquérito, e não. É preciso verificar as informações. Essa verificação de informações é conhecida como VPI e conforme o STJ tem base legal no parágrafo 3º do artigo 5º do CPP. Vamos fazer uma questãozinha? Denomina-se notícia crime de cognição imediata. Eu falei para vocês, tem que saber os termos, né, os sinônimos. Cognição imediata, ou chamada também de notícia crimes direta. É aquela que a autoridade policial, no exercício da sua função do dia a dia, da sua rotina policial, ela toma conhecimento do crime. Então, a gente já tem a resposta aí, que é a letra D. Fica sabendo da infração penal em razão do desempenho das suas atividades regulares. No caso de flagrante, notícia crimes de cognição coercitiva. No caso de requisição do juiz, ele tem que ser provocado. Então, notícia crimes de cognição mediata ou indireta. Toma conhecimento por requerimento do ofendido. Ele também está sendo provocado. Notícia crimes de cognição indireta ou mediata. E por último, requisição do MP. Também está sendo provocado. Então, os três aí, a letra A, C e E, ou E, aqui em São Paulo, é notícia crimes de cognição mediata ou indireta. E o nosso gabarito, letra D, que fala aí da notícia crime de cognição imediata ou direta. Vamos voltar àquele slide que eu comecei a aula até puxando esse slide, né? O inquérito policial é dividido em 3 fases. Chegou a notícia do crime, tem que instaurar. E aí, dependendo da notícia do crime, você tem que ver qual que é a peça que vai começar o seu inquérito, qual que vai ser a primeira página do inquérito. Depois que você fez a primeira página do inquérito, o delegado vai determinar os rumos da investigação. Então, ele vai falar o que tem que ser feito. E a equipe vai cumprir as determinações do delegado de polícia. Isso vai basear no fato em concreto. Então, o delegado vai pegar o caso em concreto e vai falar o que tem que fazer. Tem que fazer uma OS para os investigadores irem buscar a câmera de segurança. Tem que intimar uma pessoa, notificar uma pessoa para ir na delegacia ser ouvida. Tem que enviar um objeto para perícia. O que o delegado vai determinar? E ele tem discricionariedade para fazer esses rumos da investigação. A gente tem o artigo 6º e 7º do CPP, que trazem um rol exemplificativo de diligências que o delegado de polícia pode tomar. Então, o delegado, ele pode
ir no local do crime, ouvir testemunhas, ouvir vítima, ouvir o investigado, fazer interrogatório. Tudo isso ele pode fazer, mas vai depender do caso em concreto. O artigo 7º fala sobre a reprodução simulada dos fatos, também que é conhecida popularmente como reconstituição do crime. É todo caso que cabe a reconstituição do crime? Não. O delegado, baseado no fato em concreto, que vai determinar o que vai ser feito. Quando ele já tiver elemento suficiente e ele vê que uma pessoa é o provável autor, você é meu suspeito principal. Você é o foco da minha investigação. Ele vai fazer um indiciamento. O indiciamento a gente vai ver na próxima aula, mas é uma decisão técnico-jurídica do delegado de polícia de individualização de autoria. Então, aonde que ele fala quem é o provável autor e aí ele indicia. Tem que ser feito por despacho fundamentado. O delegado tem que falar os motivos que aquela pessoa é o provável autor. O que tem contra ele. E aí, claro que isso traz uma repercussão, porque isso fica anotado no sistema dele como indiciado, tá? Isso daí que vai gerar algum antecedente criminal, alguma coisa? Não, gente, não vai. Mas ele foi indiciado no inquérito. Isso já traz um alerta de que ele está sendo investigado em outros casos, que ele é provável autor de outro caso, tá? Isso traz, sim, uma consequência para a vida pessoal daquela pessoa. E aí, finalizando a investigação, ele vai fazer um relatório final, que é o resumo de tudo que foi feito na investigação, se teve indiciamento ou não. O delegado vai fazer uma análise ali da sua investigação e vai remeter para que tenha a futura ação penal. Então, a gente tem a primeira fase, que é a instauração, a gente tem esse passo a passo da investigação e a gente tem o fim, que é com o relatório final. Instauração do inquérito. Eu falei que vai depender de como que a notícia veio. Quais são as peças inaugurais? Imaginem que o inquérito, vocês já devem ter visto um processo, né? Na justiça, ou até mesmo em vídeo, filme, até inquérito. Chega aquelas pastinhas lá na polícia, o que tem? Aquele tanto de pastinha em cima da mesa do delegado. Aquilo é o inquérito. O inquérito, o que vai ter na primeira página do inquérito? A peça inaugural. Essa peça inaugural vai depender de como que a notícia do crime chegou para o delegado de polícia. Então, se veio a notícia crimes de cognição direta ou imediata, então, ou é um boletim de ocorrência, ou o delegado ali na sua função do dia a dia descobriu o fato, ele vai fazer a instauração de uma portaria. Por quê? Ele descobriu o crime, né? A notícia veio para ele na sua função e ele, de ofício, vai instaurar um inquérito policial. Então, a gente tem a instauração do inquérito de ofício por meio de portaria. Artigo 5º, inciso 1. Inclusive, por isso, uma das características do inquérito é o fato dele ser oficioso. Ele pode ser instaurado de ofício. Só que vamos lembrar uma coisa, é só para os crimes de ação penal pública incondicionada, que é a regra, né, gente? É a regra e é a grande maioria. Quando a gente tem um crime de ação penal privada ou pública condicionada à representação, a gente precisa de ser provocado. O delegado precisa ser provocado. Então, pode ser que a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça também seja a primeira página, porque ele que provocou, ou então uma requisição do juiz ou do MP. Então, quando a gente tem aqui, ó, notícia crimes de cognição mediata ou indireta, a peça inaugural pode ser ou uma requisição do juiz ou do MP, ou uma representação do ofendido, ou requerimento da vítima, que é uma petição que ele chega lá na delegacia e apresenta, pedindo para instaurar inquérito policial. E no caso de notícia crimes de cognição coercitiva, que é o flagrante, a primeira peça vai ser o auto de prisão em flagrante delito. Então, vocês viram aí que cada situação, uma peça que vai inaugurar, que vai instaurar o inquérito policial, tá? Aqui eu vou fazer só uma observação muito rápida. A requisição de instauração de inquérito, ela é sempre feita por um
órgão estatal, né? O Ministério Público ou o juiz. A gente tem aí grande parte da doutrina falando que o juiz ele não tem interesse na investigação. E é contra o sistema acusatório ele requisitar a instauração de inquérito policial. Então, hoje a doutrina fala isso, que a gente não tem requisição do juiz, só do MP. Mas cai na prova? Cai, porque está lá no artigo. Vocês viram até a questão que a gente acabou de fazer? Olha aqui, fala sobre requisição do juiz. Então, isso despenca em prova, não é que cai, não, despenca. Então, saiba que é requisição do juiz ou do MP, representação do ofendido ou requerimento da vítima. Isso daí é um resumo de tudo que eu já falei para vocês. Lembrando que o flagrante, para a gente ter flagrante, tem que ter situação flagrancial, que está no artigo 302, incisos 1 a 4, flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante ficto ou presumido, ou então artigo 303, no caso de crime permanente. Deixa eu ver o que mais. O delegado ele pode indeferir a instauração de inquérito? Essa é uma pergunta bem relevante. O delegado de polícia, ele pode sim indeferir, quando o fato não é criminoso, né? Ele tem que justificar o porquê que ele está falando que ele não vai instaurar o inquérito. Quando a gente tem requisição do juiz ou do MP, a doutrina majoritária entende que isso é uma ordem. Então, o delegado tem que instaurar inquérito, exceto se for uma ordem ilegal, né, gente? Então, se o fato ele não é criminoso, ou então se nitidamente você vê que aquilo ali não é crime, você pode justificar. Mas, imagina que a vítima tá ali brigando pela guarda do filho e ela chega na delegacia melhor. E tem um exemplo melhor ainda que eu vou dar para vocês. Você foi e fez um acordo com uma pessoa de compra e venda, contrato de compra e venda, tá? Isso penca na polícia. Acordo com a compra e venda, contrato, tudo direitinho feito, de um carro. A pessoa foi lá e pagou a primeira parcela, pagou a segunda parcela, pagou a terceira parcela, pagou a quarta parcela. Na 10ª parcela, ele não paga. E aí faltam 5 parcelas. O que a pessoa vai na delegacia e faz? Eu quero que instaure inquérito por estelionato. Nitidamente, isso não é um caso de estelionato. É um desacordo comercial. Você tem um contrato de compra e venda, você vai executar o seu contrato de compra e venda e não instaurar inquérito. Não tem elemento para falar que a pessoa é estelionatária. Então, eu, como delegado, eu posso indeferir essa instauração de inquérito? Posso. Só que eu tenho que fazer isso de forma fundamentada. Tem recurso dessa decisão do delegado? Sim. É possível um recurso administrativo para o chefe de polícia, para o superior hierárquico, para ele analisar o meu indeferimento ou não, tá bom? E quando a pessoa, a vítima, o ofendido, ele vai pedir a instauração do inquérito, ele chega lá com um requerimento de instauração de inquérito, esse requerimento ele tem que vir preparado, né? Ele tem que vir instruído. Então, ele tem que ter narrativa dos fatos com as circunstâncias. Tem que ter individualização, se sabe ou não quem que é, aonde que a pessoa pode ser encontrada. Já tem que trazer os elementos que tem com relação ao fato. E também, se tiver testemunhas, indicar as testemunhas e aonde que essas testemunhas podem ser localizadas. É indispensável, deixa eu ver se está no próximo, o requerimento da vítima pedindo instauração de inquérito no caso de ação penal privada e no caso de ação penal pública condicionada à representação, é indispensável a representação do ofendido. Sem representação não pode instaurar inquérito. Aconteceu agora no caso de crime de estelionato, né? Passou a ser, em regra de ação penal pública condicionada à representação. Por mais que eu saiba, às vezes, que teve, se a vítima não representar, eu não posso instaurar inquérito policial, tá? Isso é uma condição de perseguibilidade ou perseguibilidade. Para eu poder instaurar inquérito, eu preciso de representação. E no caso de ação penal privada, para instaurar inquérito, eu preciso de requerimento do ofendido. Então, umas questõezinhas que eu trouxe para vocês.
Crime de ação penal de iniciativa pública incondicionada. O inquérito policial só pode ser instaurado após manifestação da vítima do crime, mas não pode ser arquivado caso ela se retrate. Gente, se é pública incondicionada, pode ser instaurado de ofício, então não depende de manifestação da vítima. O delegado deverá arquivar o inquérito quando, após o início das investigações, verificar que o fato não aconteceu. O delegado não arquiva nada. Lembrem da aula passada das características. Uma das características do inquérito é o fato dele ser indisponível. O delegado, depois que instaurou, não pode arquivar, tá? Está previsto lá no artigo 17 do Código de Processo Penal. Quando a vítima perdoar o autor do fato, ocorrerá desistência e faltará condição para o exercício da ação pública pública pelo titular. Gente, o perdão é um instituto de ação penal privada, né? Então, se a ação é pública incondicionada, não existe esse perdão da vítima que vai arquivar inquérito, que vai faltar condição, nada disso. O inquérito policial pode ser dispensado se o Ministério Público entender que já possui informações suficientes para oferecer a denúncia. Tá certinho, é o nosso gabarito, a letra D. Lembrem da aula passada, características do inquérito policial. Se por acaso tiver outra forma de investigação, o Ministério Público já tem elemento, ou até mesmo o ofendido já tem elemento, não precisa de inquérito policial. Característica da dispensabilidade do inquérito policial. Dá uma lida lá no artigo 39, parágrafo 5º, CPP. A vítima não tem legitimidade para propor a ação, ainda que o Ministério Público perca o prazo para oferecer a denúncia e o inquérito seja arquivado. Tá errado isso daqui. Isso é um tema mais para frente, entra em ação penal, mas o Ministério Público tem um prazo para oferecer denúncia. Se ele não ofereceu denúncia, abre espaço para a vítima fazer o pedido, a ação penal. Então, o ofendido, a vítima, ela passa a ter legitimidade para oferecer a ação penal, tá? Então, vai ser uma ação penal subsidiária da pública. Não entra aqui, o importante é que a gente chegou no nosso gabarito letra D. Eu coloquei muitas questões para vocês, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Então, eu vou deixar vocês resolverem as questões sozinhas. Vou resolver aqui mais umas duas, certo ou errado, que vai rapidinho, e vocês resolvam em casa, tá? O inquérito policial pode ser iniciado por queixa realizada pela vítima de crime na delegacia de polícia. O inquérito ele não vai ser iniciado por queixa. Primeiro que o termo queixa é utilizado para ação penal privada, né? Queixa-crime. Segundo, se a vítima ela vai na delegacia para fazer uma queixa, né? Um BO, boletim de ocorrência, o famoso BO, ela vai lá na delegacia fazer um BO. O que vai iniciar o inquérito policial, o delegado tomou a notícia do crime, ele recebeu a notícia do crime de forma imediata, direta. Ele vai agir de ofício. Ele vai fazer por meio de portaria e não queixa. Então, errado. Tratando-se de crime de lesão corporal leve, o inquérito pode ser iniciado, só poderá ser iniciado mediante representação da vítima. No caso de lesão corporal leve e culposa, precisa de representação da vítima, conforme a Lei 9.099. Nos outros casos de lesão, é pública incondicionada. Então, se aqui depende de representação, só com a representação da vítima que pode ser instaurado inquérito policial. Por se tratar de ação penal pública incondicionada, é correto afirmar que a instauração de inquérito policial se deu independentemente de representação da vítima. Corretíssimo, né, gente? Ação penal pública incondicionada, o delegado pode instaurar inquérito de ofício, não precisa de representação da vítima, por portaria, artigo 5º, inciso 1 do CPP. Em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito deve ser iniciado por representação de membro do MP. Representação da vítima.
Então, eu vou deixar vocês resolvendo as questões aí para a gente prosseguir na matéria, tá? Agora vamos entrar no desenvolvimento do inquérito. A gente tem um artigo 6º e 7º que traz um rol exemplificativo dos rumos da investigação. O delegado vai analisar, de acordo com a sua discricionariedade, no fato em concreto qual o caminho seguir. Mas vocês têm que saber o que está previsto nesse rol. Então, primeira coisa que fala lá, artigo 6º, inciso 1. Ao tomar conhecimento do fato, o que a autoridade policial ela vai fazer? Dirigir-se ao local dos fatos e preservar o local, para que não mudem as condições até a chegada dos peritos. É muito comum, tá? A gente tem que preservar o local aí, tem estouro de caixa eletrônico, tem homicídio, diversos fatos precisa de perícia. Todo crime que deixa vestígio precisa de perícia. Então a gente vai no local e preserva o local até a chegada da perícia. É todo crime que eu vou no local? Não, gente, não é todo crime que vai no local. Por isso que eu tô falando que é exemplificativo. Inciso 2. Apreensão dos objetos após a liberação pelos peritos. É comum, eu vou dar exemplo do homicídio, porque o homicídio a gente sempre vai no local dos fatos, tá? Imagina que vi um homicídio. Cheguei no local, vi que ali é o local do crime, né? Preserva o local, ou eu, ou a PM, o primeiro policial que chegar, que vai preservar o local. A autoridade policial, ela vai até o local, aguarda a perícia. Perícia chegou. A perícia vai fazer o que tem que fazer. Tira foto, colhe impressão digital, colhe material biológico, faz o que tiver que fazer. E claro, às vezes apreende alguns objetos que vão ser encaminhados para perícia. Uma arma, às vezes uma calcinha para algum exame pericial, apreende também. Passou a perícia, eu entrei na cena. Eu vou apreender os outros objetos que forem de interesse para a investigação. Então, eu vi lá que tinha uma carta, eu vi lá que tem um computador, que tem um celular. Eu vou e apreendo esse objeto depois da liberação dos peritos. Os objetos apreendidos, eles ficam acautelados na central de custódia. E depois que finalizou o inquérito, né, eles acompanham o inquérito. A gente fala que isso tudo é o que está na lei, né? É tudo por enquanto, a gente ainda está passando por uma fase de transição. Pode ser que você que já é policial ache até meio que seja utópico isso. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo a gente não tem essa central de custódia. Os objetos ficam custodiados com os policiais na delegacia. A gente tem delegacia com cofre e tudo, onde que fica custodiado o objeto. Então, às vezes isso não é uma realidade na sua cidade, no seu estado, mas estão começando a fazer as centrais de custódia conforme foi estabelecido aí pelo pacote anticrime. Inciso 3. Poder Geral de Polícia. O inciso 3 fala que o delegado pode fazer o que for necessário ali para poder fazer a sua investigação. Então, pode fazer reconhecimento de voz, reconhecimento fotográfico, pegar a câmera de segurança, requisitar dados cadastrais. Então, tudo isso está dentro do Poder Geral de Polícia do delegado. Ouvir o ofendido. A vítima, que é o ofendido, tem que me trazer informações. Às vezes, né, a gente tem vítima que não consegue estar hospitalizada, tudo, mas sempre que possível e sempre que for interessante para a investigação, a vítima vai ser ouvida. Essa vítima é ouvida em termos de declarações. Ouvir o indiciado. Quando a gente fala em ouvir o indiciado, eu quero que vocês grifem a palavra indiciado toda vez que ela aparecer no artigo 6º. Por quê? Quando eu tenho um suspeito, quando eu tenho uma pessoa que é um investigado só, ou eu acho que ele está envolvido, né? Eu vou ouvir ele em termos de declarações. Quando a gente tem ali a pessoa já como indiciado, eu vou fazer interrogatório, porque ele é provável autor. Aí a gente vai fazer um interrogatório policial. O interrogatório policial, sempre que possível, ele vai seguir os mesmos termos do interrogatório judicial. Então, ele é dividido em duas partes. Primeiro, qualificação, depois vai falar sobre os fatos. Então, primeiro eu colho fulano João, filho da Maria e do José, nascido no dia tal, na cidade tal, RG tal, CPF tal. Eu colho as informações para identificar aquele indivíduo. Depois eu vou perguntar sobre os fatos. E aí, lembrando, quando eu pergunto sobre os fatos, ele tem direito ao silêncio. E ele tem direito a um advogado acompanhando, tá? Ele tem esses direitos. Então, é a formalização da oitiva, o interrogatório. Reconhecimento de pessoas e acareação. Acareação. Toda vez que eu tenho um fato relevante, duas pessoas trazem informações diferentes, divergem sobre esse fato relevante para a investigação,
Eu posso colocar uma cara a cara com a outra. E aí cai muito isso em prova. Fala que a careação só pode ser feita entre testemunhas ou entre vítima e testemunha. Não, gente. Qualquer pessoa que traga informações relevantes, eu posso colocar cara a cara. Então, essa careação, né, ela pode ser feita entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre vítima, entre pessoas ofendidas, entre testemunha e pessoa ofendida, para eu poder buscar o máximo possível a verdade dos fatos. Então, vamos ver quem está mentindo. É mais ou menos isso. A careação, para vocês lembrarem na prova, vamos ver quem está contando a verdade e quem está mentindo. Reconhecimento. O reconhecimento é muito importante. O nosso CPP fala do reconhecimento pessoal. Ele não fala especificamente do reconhecimento fotográfico, mas ele pode ser feito e é feito nos mesmos moldes. É um procedimento formal, gente. O reconhecimento, a careação, tudo que a gente faz na delegacia, que não é prova, né, elemento informativo, ele vai ser repetido lá na fase judicial. Mas é importante que a gente siga a formalidade. Então, o que tem que fazer? Primeiro, a pessoa que vai reconhecer, pode ser uma vítima, uma testemunha, ela tem que descrever as características físicas de quem que ela vai reconhecer. Depois que ela descreveu, eu vou colocar pessoas lado a lado, sempre que possível, com características semelhantes, e ela vai apontar quem que é a pessoa. Quando ela aponta quem é a pessoa que ela reconhece, ela tem que descrever o que a pessoa fez, como que foi o fato, e vai ser lavrado um auto, tá? Um auto de reconhecimento. E esse auto de reconhecimento vai ser assinado por duas testemunhas que presenciaram. Então, a gente tem toda essa formalidade para ter um reconhecimento válido. A mesma coisa no reconhecimento fotográfico, tem reconhecimento de voz, tá? Aconteceu recentemente comigo, eu peguei um sequestro para investigar e a vítima, ela ficou encapuzada, né? Colocaram um negócio na cabeça dela, ela não via. Só que ela ouvia o tempo inteiro e ela falava assim, tinha um que conversava muito, ficava o tempo inteiro no cativeiro comigo. Ele tinha um sotaque, ele falava umas palavras diferentes e ele descreveu para mim, principalmente as frases que ele repetia e a vítima lembrava de algum sotaque, de algum termo que ele falava errado. E aí, quando a gente foi fazer o reconhecimento, a vítima pediu para ouvir a voz. E aí eu fiz um reconhecimento de voz, porque eu pedia para ele falar algumas frases, pedi para várias pessoas falarem algumas frases e ela reconheceu quem que era o autor pela voz. Então, o reconhecimento é super válido, mas ele tem que seguir as formalidades. Perícias. Perícia, não só a vítima, quanto o investigado, qualquer um pode requisitar, pode pedir perícia para o delegado, pode pedir diligência para o delegado, e o delegado vai analisar, no caso em concreto, se vai deferir ou não. É claro que a decisão do delegado, quando indefere, ela é fundamentada, tá? Mas eu não vou sair fazendo 1000 perícias, perícia protelatória, perícia cara que não vai trazer resultado. Então, eu, como delegada, eu tenho que saber os rumos da minha investigação. Mas tem uma perícia que eu não posso recusar, que é a perícia de exame de corpo de delito. Toda vez que o crime deixa vestígio, é feito o exame de corpo de delito, tá? Então, essa perícia eu tenho que fazer. Corpo de delito. As outras perícias, eu acho que tem que fazer um exame grafotécnico, eu acho que tem que fazer um exame papiloscópico, eu acho que tem que fazer uma perícia de material genético. Isso daí, quem vai determinar é o delegado de polícia. Identificação. Ó a palavra indiciado que eu falei. Quando a gente faz o indiciamento, a gente faz interrogatório e identificação. A gente tem que saber quem que é o provável autor, né? A gente tem que identificar. Essa identificação ela é feita de forma civil ou criminal. O civil é o quê? Apresentar um documento válido, gente. A gente tem a lei de identificação criminal. Então, se você tem um documento válido que te identifique, tem que ter foto, tem que ter os dados, tem que ver que aquilo ali realmente é você. Você está identificado civilmente. Você não vai ser, em regra, identificado criminalmente. Agora, se você não tem documento, é aquela questão, né? Toda vez que eu saio de casa, minha mãe fala, filha, leva um documento para você não morrer ou para não acontecer nada e você ser indigente. Minha mãe sempre falava isso. Aí hoje eu penso assim, leva um documento porque se um dia a polícia me parar, eu não quero passar por uma identificação criminal. Se você não está civilmente identificado, você pode ser criminalmente identificado.
e, claro, também dentro daqueles termos lá da lei de identificação criminal. O que é essa identificação criminal? Foto, aí ó, nosso querido Mr. Bean, e colheita de impressões digitais. Averiguar a vida pregressa do indiciado. Quando a gente está fazendo o indiciamento, a gente também precisa da vida pregressa para poder ver o quê? O temperamento, o caráter, porque isso vai ter repercussão lá na fase processual também, né? Eu coloquei uma súmula importante do STJ que cai em prova, que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Isso não quer dizer que inquérito, investigação vai gerar reincidência ou vai gerar algum ônus, né, gente? Mas é importante saber essa súmula aí, porque ela é relativamente recente, de 2019. Existência de filhos. Toda vez que a gente vai fazer o interrogatório, que a gente vai pegar a qualificação, fazer os questionários da vida pregressa, a gente tem que perguntar sobre filhos. Por quê? Inclusive, isso interfere na prisão. Se eu estou fazendo uma prisão, às vezes eu vou pedir uma preventiva, aquilo ali pode virar uma prisão domiciliar por causa de filhos. Fora os cuidados que tem com o filho, né, gente? Imagina que eu estou prendendo alguém. Eu estava fazendo estágio ainda, quando caiu no estágio lá que eu estava fazendo plantão, não sabia, nunca tinha tocado uma ocorrência, caiu um caso de furto de energia. E aí, quando prendeu o autor, era um flagrante, e o autor falou assim, tem que pegar minha filha na escola. Quem que cuida da sua filha? Eu. Gente, tem que perguntar, tem que colocar, porque naquele momento eu tive que acionar o conselho tutelar. Porque primeiro eu perguntei se tinha algum outro parente que poderia pegar, se tinha algum parente que poderia ficar com ela. Ele falou, não, minha família é toda da Bahia, a família dele era da Bahia. Eu lembro direitinho, porque eu fiquei apavorada, quase que eu fui lá buscar a criança no colégio. E aí eu consegui falar com o conselho tutelar, a gente conseguiu ter certeza que a criança ia ficar ali com o conselho até saber o que ia acontecer com ele. Então, isso é muito importante. E, por último, vou falar sobre reprodução simulada dos fatos. O artigo 7º traz essa diligência que é muito legal, é importante, mas não é feita em todos os casos. É popularmente conhecida como reconstituição do crime. Vocês já devem ter visto 1000 vezes no Fantástico, né? Reconstituição do crime. Um exemplo que eu dou aqui de São Paulo, a gente teve o caso da Isabela Nardoni, que só foi resolvido por causa da reprodução simulada dos fatos. Na hora que eles foram reproduzir os fatos, eles viram que algumas coisas não eram plausíveis, algumas coisas não eram compatíveis com a lesão que ela tinha, e aí a perícia atuou, né, participou ali, porque sempre participa da reprodução simulada dos fatos, e conseguiram resolver o crime. Quando que a gente vai poder ter? Em todos os casos, exceto quando ferir a moralidade pública ou for contra a ordem pública. O que é moralidade pública? A gente pode fazer uma reprodução simulada dos fatos de estupros em série do maníaco do parque? Não, gente. Vai contra a moralidade pública, certo? Agora, a gente pode fazer uma reprodução simulada dos fatos de uma pessoa extremamente perigosa que está sendo ameaçada. Cidade do interior, vou dar um exemplo para vocês. Cidade do interior tinha um homem de 32 anos e ele descobriram que ele matou aproximadamente 15 crianças, estuprava, matava e ainda colocava no fundo no quintal, enterrava no fundo no quintal. Descobriram isso, viram que ele tirava fotos dos corpos, ele tirava fotos estuprando as criancinhas, fazia vídeo. E a cidadezinha do interior queria matar ele, né? Acabar com ele. Vocês acham que nesse caso, a ordem pública, o que vai acontecer se eu fizer uma reprodução simulada dos fatos dele enterrando os corpos? Só um exemplo, tá? Não vou falar aqui do estupro. Mas imagina, vocês acham que tem alguma plausibilidade, né? Fazer isso? Não. Então, quando for contra a moralidade pública ou contra a ordem pública, puder gerar algum problema, algum dano, a gente não pode fazer a reprodução simulada dos fatos. Eu coloquei para vocês aí mais diversas questões sobre essa parte das diligências. Eu vou marcar uma outra live com vocês
Provavelmente na próxima live a gente vai falar sobre as diligências específicas que estão despencando em prova, que é o artigo 13A, 13B, né? Requisição de dados cadastrais, a famosa RB aí, requisição de dados de localização. Vamos falar sobre a atuação de servidores de segurança pública no uso letal da força. Vamos falar sobre a conclusão do inquérito policial, o indiciamento, arquivamento e desarquivamento. E também vou trazer algumas questões. Então já fiquem atentos aí quando a gente tiver uma próxima aula. Estamos finalizando por aqui porque não dá tempo de eu fazer as questões com vocês, mas treinem em casa. Se alguém ficar com dúvida de qualquer questão, eu estou à disposição para ajudá-los. Eu peço desculpa aí essa tosse na aula de hoje. Realmente eu estou super gripada e estou tossindo muito, então eu estou dando o meu melhor aqui para vocês. Estudem, leiam o material, guardem o material com carinho e me deem um feedback. Eu vou amar saber o que vocês acharam da aula. Vou amar ajudar vocês nessa caminhada para conquistar a tão sonhada aprovação. Espero que vocês sejam meus colegas policiais daqui a pouco. Espero que um dia aí, como PRFs, vocês me apresentem a ocorrência, a gente faça, quem sabe, uma operação conjunta. Você da PF, é comum a Polícia Civil fazer operação com a PF? Então, quem sabe a gente não pega uma super investigação aí juntos. A PF adora, né, fazer a parte de lavagem de dinheiro. Acho que dá para fazer um trabalho bem legal aí. A gente vai se esbarrar, com certeza, nos caminhos aí da segurança pública. Um beijo, pessoal. Bons estudos. Um bom final de semana. Até a próxima. E não esqueçam da assinatura vitalícia, que vocês vão perder a oportunidade se não assinarem, hein? Beijo e até mais.